Olá, pessoal! Nesta aula estudaremos determinantes. Aprenderemos a calculá-los para matrizes de ordem 1, ordem 2, veremos a regra de Sarros para determinantes de ordem 3, veremos ainda o teorema de Laplace para o cálculo de determinante de matrizes de qualquer ordem maior ou igual a 2 e também as principais propriedades dos determinantes, como o teorema de Binet, o teorema de Jacobi, dentre outros. Vamos lá? Fixado um número inteiro n, positivo e não nulo, vamos considerar o conjunto de todas as matrizes quadradas de ordem n e coeficientes reais. O determinante é então uma função específica com domínio mn por n de R e contradomínio R que associa a cada matriz A neste conjunto um número real que nós denotaremos por det de A. O cálculo do determinante ele será visto aqui de acordo com essa ordem da matriz considerada. Comecemos então com matrizes de ordem 1. Então, se A igual a A11 é uma matriz quadrada de ordem 1, então o determinante dessa matriz é definido como sendo exatamente o elemento A11 dessa matriz. Por exemplo, se A é a matriz 1 por 1, cujo seu único elemento é o número 2, então o determinante de A é igual a 2. Se B for a matriz 1 por 1, de forma que seu único elemento é o número real menos 3, então o determinante de B é igual a menos 3. Novamente, o determinante de uma matriz de ordem 1 é o seu próprio elemento. E se essa matriz tiver ordem 2? Bom, uma vez que a matriz A tem a ordem 2, o seu determinante será dado pelo produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária, conforme indica o diagrama. Ou seja, se A é a matriz A11, A12, A21, A22, então o determinante de A é igual a A11 vezes A22 menos A12 vezes A21. Vamos calcular um exemplo. Seja A matriz menos 1, menos 2, 3, 8. Então, o determinante de A, que também pode ser indicado assim, usando barras, muito cuidado para não confundir, ok? As matrizes podem ser denotadas usando-se parênteses ou colchetes. Sempre que usarmos as barras, estaremos indicando o determinante da matriz. Então, o determinante da matriz A é dado pelo produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária, ou seja, menos 8, menos 1 vezes 8, que é menos 8, menos 2 vezes 3, ou seja, menos 8 mais 6, que é igual a menos 2, ok? Para o cálculo de determinantes de matrizes de ordem 3, nós podemos utilizar a regra de Sarros, que consiste em copiar as duas primeiras colunas da matriz dada após a terceira coluna, como nós fizemos aqui. Então, note, a primeira coluna foi copiada aqui, a segunda coluna em seguida foi copiada aqui, nesta ordem, ok, pessoal? Em seguida, devemos considerar a diagonal principal da matriz A e as duas diagonais de 3 elementos paralelas a ela. Em seguida, consideramos a diagonal secundária da matriz A e também as outras duas diagonais de 3 elementos paralelas a ela. Dessa forma, faremos o seguinte: os produtos da diagonal principal e das paralelas a ela continuarão com os seus mesmos sinais. Os produtos das diagonais secundárias deverão ter o seu sinal invertido, ou seja, o determinante de A é dado por A11, que multiplica A12, que multiplica A33, mais A12, que multiplica A23, que multiplica A31, esse termo está aqui, mais A13, que multiplica A21, que multiplica A32, esse termo está aqui, menos o produto da diagonal secundária, ou seja,
A1, 3, que multiplica A2, 2, que multiplica A3, 1, menos o produto da outra diagonal paralela, então A1, 1, que multiplica A2, 3, que multiplica A3, 2, menos o produto da última diagonal, A1, 2, que multiplica A2, 1, que multiplica A3, 3, como está indicado aqui, ok? Vamos calcular um exemplo. Então, seja a matriz 3 por 3 aqui apresentada. Então, como devemos proceder? Vamos aplicar a regra de Sarros. Então, para calcular o determinante de A, nós copiamos a matriz A e, em seguida, copiamos as duas primeiras colunas após a terceira coluna na ordem que elas aparecem. Então, aqui colocaremos a primeira coluna, 1 menos 2, 1, e aqui a segunda coluna, 5, 4 e 3. Então, o determinante de A é dado da seguinte maneira. Primeiramente, vamos considerar a diagonal principal da matriz A e as duas diagonais que são paralelas a ela. Então, teremos o produto da diagonal principal, que vai ser 1 vezes 4 vezes 4, mais o produto da diagonal acima dela, que será 5 vezes 2 vezes menos 1, mais o produto da diagonal acima dela, que será menos 3 vezes menos 2 vezes 3. A seguir, devemos considerar a diagonal secundária da matriz A e as duas diagonais paralelas a ela. Então, faremos menos 3 vezes 4 vezes menos 1, e esse produto deve estar todo ele multiplicado por menos 1. Ou seja, faremos menos o produto menos 3 vezes 4 vezes menos 1, como aqui está indicado. Em seguida, faremos menos o produto da próxima diagonal. Então, menos 1 que multiplica 2 que multiplica 3. Menos o produto da última diagonal, ou seja, 5 que multiplica menos 2 que multiplica 4, certo? Agora, devemos apenas calcular essa expressão. Então, nós temos 16, aqui nós temos menos 10, aqui nós temos 2 vezes 3, 6, que multiplica 3, então 18. Aqui nós temos menos 12 vezes menos 1 dá 12, com esse sinal aqui negativo, então menos 12. Aqui nós temos 6 multiplicado por menos 1, então menos 6. E aqui nós temos menos 10 multiplicado por 4 dá menos 40, com esse sinal de menos aqui, mais 40. Fazemos essa soma, nós obtemos 46. Então, o determinante de A é igual a 46. Bom, e se a matriz considerada tiver uma ordem maior que 3, né? Ordem 4, 5, enfim, qualquer ordem maior que 3. Como nós devemos proceder? Bom, neste caso, nós podemos aplicar o que nós chamamos de regra de Laplace. Para definir a regra de Laplace, nós precisamos da definição de cofator, que é o que nós veremos aqui. Então, dada uma matriz A igual a A e J, quadrada de ordem N, nós definimos o cofator do elemento A e J da matriz A como sendo menos 1 elevado a I mais J vezes o determinante de A e J, ou seja, o determinante da matriz obtida eliminando-se a linha I e a coluna J da matriz A, ok, pessoal? Então, notem, quando nós falamos de cofator, nós falamos do cofator de um elemento de uma matriz. O cofator do elemento A e J é dado por menos 1 elevado à posição I mais a posição J, vezes esse termo aqui, que é uma notação que está representando o determinante da matriz que eu obtenho quando eu elimino a coluna I, a linha I e a coluna J da matriz A. Vamos ver um exemplo. Então, seja A essa matriz de ordem 3, então nós temos que o cofator de A11, ele é dado por, de acordo com a definição, menos 1 elevado a I mais J. Então, menos 1 elevado a 1 mais 1, vezes o determinante da matriz que eu obtenho quando eu elimino
a linha 1 e a coluna 1 da matriz A. Então, ao eliminar a linha 1 e a coluna 1 da matriz A, nós obtemos aqui uma matriz de ordem 2, dada por menos 1, 1, menos 1, 5. Então, aqui eu vou multiplicar por esse determinante. Então, determinante de menos 1, 1, menos 1, 5. Aqui, então, eu tenho menos 1 ao quadrado, como então o expoente é par, eu tenho que menos 1 ao quadrado é 1. E aqui eu tenho esse determinante que nós já aprendemos a calcular, né? Produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Então, eu tenho menos 5 menos menos 1, menos 5 mais 1, que é menos 4, ok? Note, pessoal, que eu falei, né, que nós veremos a definição de cofator para ver a regra de Laplace, que serve para o cálculo de determinantes de ordem maior que 3, mas a regra de Laplace também pode ser usada para determinantes de ordem 2 ou 3, ok? Por isso que aqui nesse exemplo nós temos uma matriz de ordem 3. Então, a regra de Laplace poderá ser aplicada para qualquer matriz de ordem maior ou igual a 2. Porém, em geral, né, para matrizes de ordem 2 e 3, nós calculamos o determinante da maneira como nós vimos nos slides anteriores. Vejamos mais um exemplo. Vamos calcular agora o cofator do elemento A22. Então, quem é o elemento A22? É esse aqui, certo? De acordo com a definição, o elemento A22 da matriz A, ele tem o cofator dado por menos 1 elevado a i mais j, então menos 1 elevado a 2 mais 2, vezes o determinante da matriz que sobra quando eu tiro a linha 2 e a coluna 2 da matriz A. Então, quando eu tiro a linha 2 e a coluna 2 da matriz A, eu fico com a matriz 3, 2, 4 e 5. Notem, pessoal, que a ordem que os elementos aparecem deve ser respeitada, ok? Então, eu ficarei com um determinante de 3, 2, 4 e 5. Dessa forma aqui. Então, eu terei menos 1 à quarta potência, que é igual a 1. E terei o determinante dessa matriz 2 por 2, que é 15 menos 8, certo? Então, o cofator de A22 é igual a 7. Mais um. Vamos calcular o cofator do elemento A23. Então, A23, eu estou na linha 2, coluna 3. Então, eu vou calcular o cofator deste elemento. De acordo com a definição, então, o cofator é menos 1 elevado a i mais j, então, menos 1 elevado a 2 mais 3, vezes o determinante da matriz que sobra quando eu elimino a linha 2 e a coluna 3 de A. Então, eliminando a linha 2 e a coluna 3 de A, nós ficamos com a matriz 3, 0, 4, menos 1. Então, o determinante de 3, 0, 4, menos 1. Aqui eu tenho menos 1 à quinta potência, que será igual a menos 1, já que essa potência é ímpar. E o determinante dessa matriz de ordem 2 é menos 3, menos 0, que é menos 3. Então, eu tenho menos 1 vezes menos 3, que é 3. Vejamos, então, o que diz a regra de Laplace. Dada uma matriz A de ordem n e coeficientes reais, então, fixado o índice i, né, para algum valor entre 1 e n, nós temos que o determinante de A pode ser calculado como a soma dos elementos A e J vezes os seus respectivos cofatores, com J variando de 1 a n. Vamos entender o que significa essa expressão. Primeiramente, i está fixado. Fixar o índice i, como o i representa aqui a posição das linhas dos elementos A e J, então fixá-lo significa escolher uma linha dentre as linhas da matriz A. Veja, aqui estamos denotando uma matriz A quadrada de ordem n. Fixar, então, i significa escolher uma dessas linhas. Aqui eu escolhi, então, a linha i. Note, os elementos da linha i são da forma AI1, AI2, AI3 e assim sucessivamente até AIN. Então, o primeiro índice indicando a posição da linha, aqui i, e o segundo índice representando a posição das colunas. Então, 1, 2, 3 até a última coluna, que aqui é n, ok? Então, o cálculo determinante é feito da seguinte forma. Nós
multiplicamos o elemento AI1 pelo seu cofator, que nós já aprendemos a calcular, e somamos com o elemento AI2 multiplicado pelo seu cofator, mais o elemento AI3 multiplicado pelo seu cofator, e assim sucessivamente até o elemento AIN multiplicado pelo seu cofator. Então, nós percorremos essa linha fixada aí, considerando cada elemento multiplicado pelo seu cofator e somando todos esses termos. Então, dessa forma, o determinante de A é igual a AI1, cofator de AI1, mais AI2, cofator de AI2, mais AI3, cofator de AI3 e assim sucessivamente até AIN, cofator de AIN, ok? O resultado do determinante, pessoal, é sempre o mesmo, independentemente da linha escolhida, ok? Então, posso escolher a primeira linha? Posso. Posso escolher a segunda? Posso. Posso escolher qual linha eu quiser. Mas é claro que sempre existe uma boa escolha. Veremos exemplos. Então, note. Seja A uma matriz de ordem 4, aqui apresentada. Bom, vamos então aplicar a regra de Laplace para calcular o determinante de A. Então, eu pergunto, tanto faz a linha que eu escolho? Bom, em termos do resultado obtido, qualquer linha escolhida nos dará o mesmo resultado. Porém, qual é a melhor escolha? Bom, é sempre mais interessante escolher a linha que tem o maior número de zeros possíveis. Nesse caso aqui, a terceira. Por quê? Porque, lembrem-se, pela regra de Laplace, o determinante de A é dado pelo primeiro elemento da linha escolhida vezes o seu cofator, mais o segundo elemento vezes o seu cofator, mais o terceiro elemento vezes o seu cofator, e assim sucessivamente até o último elemento vezes o seu cofator. Se esses elementos são nulos, então eu estou dispensado de calcular os seus respectivos cofatores, pois, independente do valor desses cofatores, ao serem multiplicados por zero, esses termos desaparecerão. Então, eu economizo muito trabalho ao escolher a linha que tem o maior número de zeros possíveis, ok? Vamos calcular esse determinante, então. Então, nós temos que o determinante de A, aqui eu escolhi então a linha 3, então o índice 3, aqui na posição I estará fixado. Então, eu tenho que o determinante é o quê? A31 vezes o cofator de A31, mais A32, então, note, estou na linha 3, coluna 2, então, A32 vezes o cofator de A32, mais A33, né, linha 3, coluna 3, vezes o cofator de A33, mais A34 vezes o cofator de A34, certo? Vamos lá, então. A31 é igual a 1. Quanto é o cofator de A31? Bom, de acordo com a definição de cofator de A31 é menos 1 elevado a 3 mais 1, né, I mais J, vezes o determinante que eu obtenho ao eliminar a linha 3 e a coluna 1 da matriz A. Vamos lá, então. Eliminando a linha 3 e a coluna 1 da matriz A, nós ficamos com a matriz de ordem 3 dada por 4, 0, 3, 0, 1, 2, 0, 2, 1, sempre respeitando a ordem que os elementos aparecem, ok, pessoal? Então, este determinante aqui. Bom, este aqui foi o primeiro termo, então agora eu faço mais A32, que é o número 3, vezes o cofator de A32, então menos 1 elevado a 3 mais 2, vezes o determinante da matriz que eu obtenho ao eliminar a linha 3, coluna 2 de A. Então, linha 3, coluna 2, então eu vou ficar com a matriz 1, 0, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1. Então, vou calcular o determinante dessa matriz. Mais agora o A33, que é 0, vezes o cofator do A33, que eu nem vou calcular, né? Porque esse produto aqui dará 0 independentemente desse valor. E mais A34, que também é 0, vezes o seu cofator, que também eu não vou precisar calcular. Então, como ficaremos? Então, esse termo se anula, nós precisamos calcular esses dois. Então, eu tenho 1 que multiplica menos 1 à quarta potência é igual a 1, porque essa potência é par. Então, eu tenho 1 vezes 1, que é 1, marquei aqui, e aí eu tenho
este determinante aqui. Então, esse determinante aqui, nós podemos aplicar a regra de Sarros, então nós ficaremos com 4, aqui dá 0, aqui dá 0, 0. Aqui nós temos 2 vezes 2, 4 vezes 4, então 4 menos 16, que é menos 12, ok? E aqui nós temos, então, 3 que multiplica menos 1 à quinta potência, menos 1 à quinta, como a potência ímpar dá menos 1, então 3 vezes menos 1 é menos 3, e aí devemos calcular esse determinante, podemos aplicar a regra de Sarros, né? Aqui eu fiz de um jeito mais rápido, né? Mas é exatamente a mesma regra, então, que podemos então copiar a primeira coluna, a segunda coluna, calcular a diagonal, considerar a diagonal principal, né? Suas respectivas diagonais paralelas, em seguida a diagonal secundária e suas diagonais paralelas, né? Ao fazer esse cálculo, nós veremos que esse determinante aqui é 0. Então, nós temos 1 vezes menos 12, que é menos 12, mais 0, que é, então, menos 12. Então, o determinante dessa matriz de ordem 4 é igual a menos 12. Note, pessoal, que escolher aqui uma linha com termos iguais a 0, né, nos poupou de calcular dois cofatores, né, que nesse caso aqui nos poupou de calcular dois determinantes de ordem 3, ok? Certo. Bom, acabamos de ver, né, a regra de Laplace quando eu fixo uma das linhas da minha matriz. Porém, o mesmo é válido quando eu fixo uma das colunas. Então, nós podemos também calcular o determinante de uma matriz quadrada fixando uma coluna e percorrendo os seus elementos multiplicados pelos seus cofatores. Então, vamos lá. Dada uma matriz A quadrada de ordem n, né? Fixando então o índice J, né, para um valor entre 1 e n, então fixando uma coluna da matriz A, nós temos que o determinante de A é igual à soma dos A e J vezes os seus respectivos cofatores, com I variando de 1 a n. Então, novamente, o que estamos fazendo, né? O que essa expressão indica? Bom, nós estamos aqui representando a matriz A, então nós estamos fixando uma coluna, né, escolhendo uma coluna, então aqui eu estou representando, né, uma coluna genérica. Como são os elementos dessa coluna? Bom, são da forma A1J, ou seja, onde 1 indica a posição da linha e J a coluna escolhida, né, então o J está fixado. Depois eu tenho o elemento A2J, linha 2, coluna J, A3J, linha 3, coluna J, e assim sucessivamente, até a última linha, que é a linha N, já que essa matriz tem ordem N, e coluna J também, certo? Então, escolhemos uma coluna J, e de acordo então com a regra de Laplace, o determinante dessa matriz é dado por A1J vezes cofator de A1J, mais A2J vezes cofator de A2J, mais A3J vezes cofator de A3J, e assim sucessivamente eu vou somando, né? Até chegar então em ANJ vezes o cofator de ANJ. Então, vamos fazer agora um exemplo, né? Fixando uma coluna, né? Então, estou considerando a mesma matriz A do exemplo anterior. Então, vamos ver que nós chegaremos ao mesmo resultado, né? Então, não importa se eu escolho fixar uma linha ou uma coluna para aplicar a regra de Laplace, que o resultado será o mesmo. Bom, qual coluna nós vamos escolher? Devo escolher a primeira? Bom, note que a primeira coluna não tem nenhum termo nulo, né? Então, se eu tenho outras colunas que contêm termos nulos, então eu vou escolher outra coluna, não vou escolher essa daqui. Ah, professora, mas se eu escolher essa aqui, estará errado? De novo, não estará errado, você só fará mais contas para chegar no mesmo resultado, ok? Olha só, a segunda coluna tem 2 zeros, a terceira coluna tem 2 zeros, e a quarta coluna tem um zero. Então, a segunda e a terceira são colunas com 2 zeros, eu posso escolher uma das duas. Eu escolhi aqui a segunda, ok? Então, de acordo com a regra de Laplace, o determinante de A é dado por 4 vezes o seu cofator, mais 0 vezes o seu cofator, mais 3 vezes o seu cofator, mais 0 vezes o seu cofator, né? Ou seja, o elemento aqui, então, fixei a coluna 2. Então, eu tenho o elemento A12 vezes o seu cofator, então A12 vezes o cofator de A12, mais A22, né, linha 2, coluna 2, vezes o seu cofator, mais A32, então linha 3, coluna 2,
vezes o seu cofator mais A42 vezes o seu cofator. Vamos calculá-los então. Então, nós temos A12 é igual a 4. Cofator de A12 é menos 1 elevado a 1 mais 2 vezes o determinante da matriz que eu obtenho, eliminando a linha I e a coluna 2 da matriz A. Então, vamos lá. Desculpa, a linha 1 e a coluna 2. Então, vamos lá. Eliminando a linha 1 e a coluna 2 da matriz A, nós ficamos com a matriz 2, 1, 3, 1, 0, 2, 2, 0, 1. Então, essa matriz aqui. Devo calcular o seu determinante e multiplicar por esse termo. Ok. O elemento A22 é 0, então vou fazer 0 vezes o seu cofator, que eu não vou nem calcular, porque esse termo com certeza aqui será nulo. Mais A32, que é o número 3, vezes o seu cofator. Então, A32 é menos 1 elevado a 3 mais 2, que é 5, vezes o determinante da matriz que eu obtenho eliminando a linha 3 e a coluna 2 de A. Então, linha 3, coluna 2 de A, eliminando, eu fico com a matriz 1, 2, 3, 0, 1, 2 e 3, 2, 1, ok? Então, devo calcular esse determinante. E, por fim, o elemento A42 é nulo, então, eu vou ficar com 0 vezes o seu cofator, que será um termo que irá se anular. Então, vamos lá. Esse termo se anula, esse termo se anula. Devemos calcular esses dois termos aqui. Então, eu tenho menos 1 ao cubo, expoente ímpar, então é menos 1, vezes 4 dá menos 4. Calculando esse determinante por sarros, por exemplo, eu tenho 3. Aqui esse termo se anula, aqui eu tenho 3 que multiplica menos 1 à quinta, menos 1 à quinta, expoente ímpar, então é menos 1. Então, aqui eu tenho menos 3, que multiplica esse determinante. Ao calculá-lo, usando sarros, por exemplo, veremos que ele é 0. Então, eu tenho menos 4 vezes 3, que é menos 12, mais 0, que é menos 12, que é exatamente o resultado que nós tínhamos obtido ao calcular o exemplo, fixando, uma linha e aplicando o Laplace. Então, o resultado obtido foi o mesmo. Bom, com as regras vistas até aqui, nós estamos aptos a calcular o determinante de uma matriz quadrada de qualquer ordem. A seguir, nós veremos algumas propriedades que podem nos ajudar no cálculo desses determinantes também. Então, a primeira propriedade diz o seguinte: dada uma matriz A quadrada, certo? De uma ordem n fixada, então, se essa matriz possui uma linha ou uma coluna com todas as entradas nulas, então o determinante dessa matriz será 0. Por exemplo, essa é uma matriz de ordem 4. Então, se eu quisesse calculá-la com uma das regras vistas anteriormente, nós poderíamos aplicar o teorema de Laplace. Escolhendo aqui a terceira linha e aplicando o teorema de Laplace, a regra de Laplace, nós poderemos ver facilmente que esse determinante é igual a 0. A mesma coisa para esta outra matriz aqui, Aqui eu tenho uma matriz de ordem 3, cuja terceira coluna é toda nula. Então, se eu aplicar a regra de Laplace, escolhendo, fixando-se essa coluna, então é fácil ver que esse determinante será 0, certo? Então, lembre-se, quando uma matriz possui uma linha onde todas as entradas são nulas, ou se não, uma coluna onde todas as entradas são nulas, então o determinante dessa matriz é igual a 0. A segunda propriedade diz que se uma matriz possui duas linhas ou duas colunas que são múltiplas, então o seu determinante também será igual a 0. Então, por exemplo, aqui nós temos uma matriz de ordem 4. Notem, a segunda linha dessa matriz é múltipla da quarta linha dessa matriz. Nós temos que, multiplicando a quarta linha por 3, nós obtemos a segunda linha. Então, veja, 3 vezes 3 é 9, 5 vezes 3 é 15, 2 vezes 3 é 6 e 3 vezes 1 é 3. Então, a segunda linha corresponde a 3 vezes, digamos assim, a quarta linha. Então, essas linhas são múltiplas. Então, de acordo com essa propriedade, esse determinante aqui é igual a 0. Outro exemplo, então, aqui nós temos uma matriz de ordem 3, onde a terceira coluna é múltipla da
primeira coluna, né? Qual que é o fator que eu multiplico aqui, né? Menos 2. Então, veja, 7 vezes menos 2 é menos 14, 2 vezes menos 2 é menos 4, e menos 4 vezes menos 2 é igual a 8. Então, esta coluna corresponde à primeira coluna vezes menos 2. Logo, o seu determinante é igual a 0. A terceira propriedade diz que ao trocarmos duas linhas de posição em uma matriz, ou ao trocarmos duas colunas de posição em uma matriz, o determinante dessa matriz fica multiplicado por menos 1. Por exemplo, dada a matriz 7, 4, 2, 1, o determinante, né, dela é igual a 7 menos 8, que é igual a menos 1. Quanto é, então, o determinante da matriz 4, 7, 1, 2? Então, note que esta matriz corresponde à matriz inicial, trocando-se as duas colunas de lugar. Então, ao trocar 7, 2 com 4, 1, nós temos aqui 4, 1, 7, 2. Então, eu troquei apenas as duas colunas de lugar. Isso significa que o determinante dessa matriz é menos 1 vezes o determinante dessa matriz. Então, menos 1 vezes menos 1 é igual a 1. Outro exemplo, então. Aqui nós temos uma matriz cujo determinante é igual a 15. Bom, qual que é, então, o determinante desta outra matriz? Então, se nós percebermos, né, que essa segunda matriz corresponde à troca da primeira com a terceira linha da matriz inicial, então, notem, a terceira linha da primeira matriz é a primeira linha da segunda, né? A segunda linha está no mesmo lugar e aqui, então, a primeira linha foi parar aqui na terceira posição. Então, eu troquei aqui essas duas linhas de lugar. Então, ao trocar essas duas linhas de lugar, a minha matriz ficará, o determinante, né, da minha matriz ficará multiplicado por menos 1. Portanto, eu nem preciso calcular. O determinante dessa matriz aqui é igual a menos 15. A quarta propriedade diz que ao multiplicarmos todos os elementos de uma linha ou de uma coluna de uma matriz por um número k, por exemplo, então o determinante dessa matriz também ficará multiplicado por k. Então, por exemplo, a matriz 7, 4, 2, 1 tem determinante igual a menos 1. Então, e a matriz 56, 32, 2, 1? Qual que é o determinante dela? Bom, é lógico que eu posso aplicar a regra que eu conheço, mas a ideia aqui é aplicar a propriedade. Então, note, 56 corresponde a 7 vezes 8 e 32 corresponde a 4 vezes 8. Então, essa matriz é a matriz que eu obtenho ao multiplicar a primeira linha dessa matriz por 8. Então, eu tenho 7 vezes 8, 4 vezes 8. A segunda linha continua a mesma, certo? De acordo, então, com essa propriedade, o determinante desta matriz aqui é o determinante da matriz inicial multiplicado por 8, que foi o número que eu multipliquei a primeira linha. Então, nós teremos que o determinante é 8 vezes menos 1, ou seja, menos 8. Vejamos mais um exemplo. Então, considere novamente esta matriz de ordem 3, cujo determinante é igual a 15. Qual será o determinante dessa nova matriz? Então, veja, esta nova matriz tem a primeira coluna igual à primeira coluna da matriz inicial, a terceira coluna, igual à terceira coluna da matriz inicial, e a sua segunda coluna corresponde a um múltiplo da segunda coluna da matriz inicial. Veja, multiplicando essa coluna aqui por menos 2, nós obtemos 0 vezes menos 2 é 0, menos 1 vezes menos 2 é 2, 4 vezes menos 2 é menos 8. Então, esta coluna aqui é esta coluna multiplicada por menos 2. Se eu tenho toda uma coluna multiplicada por menos 2, então o determinante da nova matriz ficará multiplicado por menos 2. Então, nós temos que o determinante dessa matriz é o determinante da matriz inicial, 15, vezes menos 2, ou seja, menos 30. A quinta propriedade diz o seguinte: dado um escalar alfa, né, ou seja, um número real alfa, e uma matriz quadrada de ordem n,
Então, o que acontece com o determinante de alfa-A, né? Nós já vimos a definição dessa operação. Essa operação é a multiplicação por escalar da matriz A pelo número real alfa, né? Então, nós vimos que fazer a multiplicação por escalar significa multiplicar termo a termo. Então, essa matriz alfa-A corresponde à matriz que eu obtenho ao multiplicar todas as entradas da matriz A pelo número real alfa. Bom, qual que é o determinante de alfa-A? Então, ao multiplicarmos cada entrada da matriz A por alfa, é como se eu estivesse multiplicando cada coluna da matriz A por alfa. Então, usando a propriedade anterior, não é difícil verificar o quê? Que o determinante da nova matriz, alfa-A, será dado pelo determinante da matriz A multiplicado por alfa N vezes. Por quê? Porque para cada coluna pela qual eu multipliquei por alfa, né, nós multiplicamos o determinante por alfa também. Então, nós temos que o determinante de alfa-A é igual a alfa elevado a N vezes o determinante de A. Essa é uma propriedade na qual os alunos costumam cometer muitos erros, né? É muito comum que os alunos se esqueçam dessa potência n aqui, certo? Então, por exemplo, se eu tiver determinante de 2 vezes A, então esse determinante será igual a 2 elevado a n, onde n é a ordem da matriz, vezes o determinante de A, ok? Para tirar esse escalar do determinante, eu devo elevá-lo à ordem da minha matriz A. Vejamos alguns exemplos. Então, de novo, a minha matriz de ordem 3, cujo determinante é 15. Bom, qual que é o determinante dessa matriz aqui? Então, notem que essa matriz corresponde a menos 2 que multiplica a matriz A. Note, eu tenho menos 2, menos 6, 4, 0, menos 2 vezes menos 1, que é 2, menos 2 vezes 4, que é menos 8, menos 2 vezes 2, que é menos 4, aqui menos 2 vezes 0, que é 0, e menos 2 vezes 5, que é menos 10. Então, essa matriz nada mais é do que a multiplicação por escalar desta matriz aqui por menos 2, que é o que eu escrevi aqui. Bom, então, de acordo com a propriedade 5, nós temos que o determinante dessa matriz é menos 2 elevado à ordem da matriz A, ou seja, elevado a 3, vezes o determinante da matriz inicial, que era 15. Então, menos 2 ao cubo vezes 15, que é menos 8 vezes 15, que é igual a menos 120, ok? A sexta propriedade também é conhecida como Teorema de Binet. Ele diz o seguinte: dadas duas matrizes, ambas de ordem n, então o determinante de A vezes B é igual ao determinante de A vezes o determinante de B, ou seja, o determinante do produto de matrizes é igual ao produto dos determinantes. A propriedade 7 diz que o determinante de uma matriz é sempre igual ao determinante da sua matriz transposta. Vamos usar essas duas propriedades para fazer o seguinte exemplo. Então, sendo A uma matriz real de ordem 4, cujo determinante é igual a 3, qual o valor de x na equação determinante de 2A vezes A transposta igual a 4x? Então, nosso objetivo é encontrar o valor de x. Para isso, primeiramente, nós vamos desenvolver este termo aqui. Então, note, determinante de 2A vezes A transposta, essa matriz aqui nós podemos olhar como sendo o produto de duas matrizes. A matriz A transposta e a matriz 2A. Notem, a matriz 2A é a matriz obtida fazendo-se a multiplicação por escalar do número 2 pela matriz A. Então, aqui eu estou olhando para essa matriz 2A que multiplica a matriz A transposta. Então, aplicando o teorema de Binet, nós temos que o determinante da matriz 2A pela matriz A transposta é igual ao produto dos determinantes, ou seja, determinante de 2A vezes o determinante de A transposta. Vamos olhar agora para este determinante. Então, notem, eu tenho um escalar que multiplica a matriz A.
Então, de acordo com a propriedade 5 que nós acabamos de ver, o determinante de 2A é igual a 2 elevado à ordem da matriz A, que nós sabemos que é 4, vezes o determinante de A, que é o que eu tenho aqui. Então, aqui eu estou aplicando a quinta propriedade nesse primeiro termo. E de acordo com a propriedade 7, o determinante de A transposta é igual ao determinante de A. Então, no lugar desse termo aqui, eu escreverei determinante de A. Bom, 2 à quarta é igual a 16. Quanto vale o determinante de A? Bom, o exercício diz, né, que A é uma matriz cujo determinante é 3. Então, aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 3. Então, eu tenho 16 que multiplica 3, que multiplica 3, que é igual a 144. Bom, agora ficou fácil, né? Então, se determinante de 2A vezes A transposta é 144, então substituindo esse termo aqui na equação, nós temos que 144 é igual a 4x, logo x é igual a 144 dividido por 4, que é igual a 36, ok? Vamos para a oitava propriedade. A oitava propriedade diz que se uma matriz quadrada é triangular, então o seu determinante corresponde ao produto dos elementos de sua diagonal principal, aqui indicados por A11, A22 até ANN, já que a ordem da matriz aqui denotada é N. Vejamos um exemplo. Então, note, aqui nós temos uma matriz de ordem 3, que é uma matriz triangular superior, né? Todos os elementos abaixo da diagonal principal são nulos. Então, de acordo com essa propriedade, o determinante da matriz corresponde ao produto dos elementos da diagonal principal, ou seja, 1 vezes menos 1 vezes 5, que é igual, então, a menos 5. Outro exemplo, então. Dada essa matriz aqui, nós podemos notar que essa é uma matriz triangular inferior, já que todos os elementos acima da diagonal principal são nulos. Bom, então, de acordo com a propriedade 8, se eu tenho uma matriz triangular, o seu determinante é calculado pelo produto dos elementos da diagonal principal, ou seja, 1 vezes 2 vezes 3, que é igual a 6. Temos, por fim, a propriedade 9, que também é conhecida como Teorema de Jacob, e diz o seguinte: ao multiplicarmos todos os elementos de uma linha ou de uma coluna de uma matriz A pelo mesmo número e somarmos os resultados aos elementos correspondentes de uma outra linha ou coluna, né, sempre trabalhando linha com linha e coluna com coluna, então nós formamos uma nova matriz B, de forma que o determinante dessa nova matriz B é igual ao determinante da matriz A. Vamos entender melhor através do exemplo. Então, notem. Vamos considerar o determinante dessa matriz de ordem 3. A seguir, faremos as seguintes operações. Então, primeiramente, vamos multiplicar a primeira linha da matriz por menos 32 e, em seguida, vamos somar os resultados obtidos aos elementos da linha 2. O resultado encontrado será substituído na linha 2. Então, nós temos o seguinte: menos 32 vezes 1 é igual a menos 32. Somando com o respectivo elemento na linha 2, né? Nós temos menos 32 com 32, que é zero. Então, o resultado encontrado nós vamos substituir aqui na linha 2. Agora, nós temos menos 32 vezes zero, que eu somo com o respectivo elemento na linha 2, então eu tenho 0 menos 1, que é menos 1, então o resultado eu substituo aqui na linha 2. Por fim, eu faço menos 32 vezes 2, que é igual a menos 64, e somo com esse elemento aqui. Menos 64 mais 44 é igual a menos 20, então substituo o resultado aqui. Então, notem o que eu fiz. Eu multipliquei a primeira linha por menos 32, o resultado encontrado eu somei com a segunda linha e, por fim, com o resultado obtido, eu substituí aqui
na segunda linha. Então, notem, a primeira linha não mudou, embora eu tenha multiplicado ela por menos 32 para somar, seus elementos continuam os mesmos. A única substituição feita aconteceu aqui na segunda linha. Nós faremos o mesmo procedimento agora para a terceira linha. Então, notem, eu vou multiplicar a primeira linha por 16, somar os resultados obtidos da terceira linha e, por fim, substituir os resultados encontrados nessa terceira linha. Então, vamos lá. Então, eu tenho menos 16 que multiplica 1, 16 que multiplica 1, que é igual a 16, somando com o termo correspondente da linha 3, eu tenho 16 menos 16, que é 0, então substituo aqui na linha 3. 16 vezes 0 é 0, somando com 4 é 4, então substituo o 4 aqui. 16 vezes 2 é 32, somando com menos 2 dá 30, então substituo o 30 aqui, ok? Então, esse é o tipo de operação que está descrito aqui na propriedade 9. Veja, nós estamos multiplicando, no caso aqui estou fazendo com linhas, né? Então, estou multiplicando toda uma linha da matriz e somando, né, esses valores com uma outra linha dessa matriz e substituindo nessa linha com a qual eu estou somando. Então, notem, né? Se eu somei os resultados aqui com a linha 2, então eu devo substituir na linha 2. Se eu somei aqui os resultados da multiplicação da linha 1 com a linha 3, então eu devo substituir agora na linha 3, certo? Sempre respeitando essa ordem. Tá, quero fazer de novo. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar os elementos da linha 2 por 4 e vou somá-los com a linha 3. Como eu estarei somando com a linha 3, então eu vou substituir os resultados encontrados também na linha 3. Então vamos lá. 0 vezes 4 é 0. Somado com 0 dá 0, então vou colocar o 0 aqui. Agora, 4 vezes menos 1 é menos 4. Menos 4 mais 4 é 0, então eu vou substituir o 0 aqui. 4 vezes menos 20 é menos 80. Somando com 30, eu tenho menos 50 que eu vou substituir aqui. Então, notem, a linha multiplicada não foi alterada, ok? Eu apenas substituí os valores na linha 3. Tá. Bom, então notem, né? Fazendo essas operações descritas aqui na propriedade 9, nós obtemos que os determinantes continuam os mesmos. Então, mesmo fazendo essas operações, eu tenho que o determinante dessa primeira matriz é igual ao determinante dessa segunda matriz. Depois, né, quando eu multiplico a segunda linha por 4, somo com a linha 3 e substituo na linha 3, eu continuo tendo que o determinante dessa matriz é igual ao determinante dessa nova matriz, né? E de acordo com o processo realizado, nós temos então que o determinante da primeira matriz é igual aqui ao determinante da terceira matriz, desculpem. Agora eu pergunto para vocês, qual determinante é mais rápido de se calcular, o da primeira ou o da terceira matriz? Notem, a terceira matriz é uma matriz triangular superior. Então, nós sabemos que o seu determinante corresponde ao produto dos elementos da diagonal principal. Ou seja, o determinante dessa matriz aqui é 1 vezes menos 1 vezes menos 50, que é igual a 50. Eu consigo rapidamente dizer qual é o determinante dessa matriz, pessoal? Não, né? Eu preciso aplicar aqui, por exemplo, a regra de Sarros ou mesmo a regra de Laplace para poder calculá-lo. Então, eu não consigo calculá-lo sem fazer alguns cálculos. Então, dessa forma, é muito mais rápido obter o determinante através dessa matriz. Então, esta aqui é a contribuição do teorema de Jacobi. Então, fazendo essas operações aqui descritas, né, que corresponde a multiplicar uma linha por um número, somar com uma outra linha, né, e substituir os valores encontrados na linha com a qual eu somei. Então, fazer operações desse tipo não alteram o valor do determinante. Então, qual é a ideia? A ideia é fazer operações desse tipo de forma a obter uma matriz triangular e poder calcular o determinante de forma mais fácil. Então, aqui, né, não foi uma escolha aleatória que eu multipliquei a primeira linha exatamente por menos 32 e ao somar com a segunda linha, esse valor se anulou, né? Então, o objetivo realmente é, a partir dessa matriz, construir uma matriz
triangular, certo? Então, como que faço isso? Zerando este elemento e este elemento aqui. Então, para zerar este elemento, eu multipliquei aqui essa matriz por menos 32, ao somar com 32 daria 0. Para anular este elemento aqui, então eu multipliquei a primeira linha por 16, né, que ao somar com menos 16 também daria 0. Né? Fazendo essas operações, nós obtivemos esta matriz. Né? Para ter uma matriz triangular, eu ainda preciso anular este elemento. Para anular esse elemento, note que não é uma boa escolha, né, multiplicar a primeira linha, porque qualquer número pelo qual eu multiplique a primeira linha, né, esse valor dará 0 e eu não conseguirei anular esse. Né? Então, eu realmente não devo escolher agora a primeira linha, mas a segunda. Então, foi o que eu fiz. Então, ao multiplicar a segunda linha por 4, eu obtenho aqui menos 4, né? Que somando com esse valor 4 aqui, dá 0, que é o que eu queria, né? Era o meu objetivo. Então, multiplico toda a linha por 4, somo com os elementos da linha 3, né? Respeitando as devidas posições, e substituo na linha 3. Então, dessa forma, obtive a matriz triangular, cujo determinante é muito fácil de calcular, basta multiplicar o produto dos elementos, né? Basta calcular o produto dos elementos da diagonal principal, ok? Então, entenderam o espírito do teorema de Jacobi? Ele pode ser muito útil no cálculo dos determinantes. Bom, no exemplo anterior, nós aplicamos as operações descritas no teorema de Jacobi para simplificar um determinante de forma a obter o determinante de uma matriz triangular, que é mais fácil de calcular, ok? Bom, nós aplicamos essas operações nas linhas da matriz inicial, porém, nós poderíamos ter aplicado operações desse tipo nas colunas da matriz inicial, ok? Então, isso também é permitido de acordo com a propriedade 9, que é o teorema de Jacobi. Bom, uma outra aplicação para essa propriedade, para o teorema de Jacobi, é utilizá-lo para simplificar o determinante antes de aplicarmos a regra de Laplace. Então, ao invés de aplicar essas operações descritas no teorema de Jacobi até obtermos uma matriz triangular, nós podemos apenas aplicá-lo para obter uma linha ou uma coluna da matriz dada com o maior número de zeros possíveis, de modo a simplificar o cálculo desse determinante via regra de Laplace. Vamos ver um exemplo. Então, calcule o determinante desta matriz de ordem 4. Notem, esta matriz não tem nenhum elemento nulo. Então, se quisermos aplicar a regra de Laplace, podemos. Porém, ao fixar uma linha ou uma coluna, teremos que calcular cada um desses elementos multiplicados pelo seu cofator e somá-los. Note, o cofator de cada elemento aqui será dado por meio de um determinante de ordem 3. Então, para aplicar Laplace nesta matriz, nós precisaremos calcular ao menos 4 determinantes de ordem 3, que dará um certo trabalho. Bom, será que a gente consegue, simplificar um pouco esse cálculo? Esse é o nosso objetivo aqui. Vamos aplicar então o teorema de Jacobi. Quais operações nós faremos? Então, o objetivo é escolher uma linha ou uma coluna para que eu consiga anular um determinado número de termos. Então, aqui eu escolherei a primeira coluna e aplicarei as operações descritas no teorema de Jacobi para anular o segundo, o terceiro e o quarto termo dessa coluna. Vamos lá então. Bom, para anular este termo aqui, eu posso multiplicar a primeira linha por 12, somar com a linha 2 e substituir na linha 2. Note que esta é uma das operações descritas no teorema de Jacobi. Bom, faremos isso então. Então, menos 12 vezes 1 é igual a menos 12. Somando com 12 dá 0. Menos 12 vezes 10 é menos 120. Somando com 30, tenho menos 90. Menos 12 vezes 4 é menos 48. Somando com 48, 0. Menos 12 vezes menos 3 é igual a 36. Somando com menos 36, 0 também.
agora queremos anular este termo aqui, então vamos multiplicar a primeira linha por 16 e somar com a linha 3. Vamos substituir os resultados obtidos aqui na linha 3, conforme descreve esta operação. Então vamos lá. 16 vezes 1 é 16, menos 16, 0. 16 vezes 10 é 160, com 4, 164. 16 vezes 4 é 64, com menos 64, 0. 16 vezes menos 3 é menos 48, com menos 2, menos 50. Bom, próximo passo, queremos anular este termo aqui. Então, eu vou multiplicar a primeira linha por menos 5, somar com a linha 4 e substituir na linha 4, conforme descreve esse termo aqui. Vamos lá. Menos 5 vezes 1 é menos 5 com 5, 0. Menos 5 vezes 10, menos 50, com 45, menos 5. Menos 5 vezes 4 é menos 20, com 21 é 1. Menos 5 vezes menos 3 é 15, com 15, 30. Então, nós obtemos esta matriz aqui. Bom, e agora? Agora, note que, por exemplo, o meu objetivo não era anular esses termos aqui, eu consegui. Então, eu posso aplicar o teorema de Laplace escolhendo essa coluna, é o que faremos. Então, vou escolher essa coluna aqui, então o teorema de Laplace diz que o determinante desta matriz é igual a este termo vezes o seu cofator, mais este termo vezes o seu cofator, mais este termo vezes o seu cofator, mais este termo vezes o seu cofator. Bom, como esses termos são todos nulos, né, ao multiplicá-los pelos seus respectivos cofatores, né, continuamos obtendo termos nulos. Então, eles não farão diferença no cálculo do determinante. Precisamos apenas, então, calcular este termo vezes o seu cofator, que é dado por... Então, eu tenho este termo, que é 1, e o seu cofator, que é dado por menos 1 elevado ao seu endereço, i mais j, nesse caso esse é o termo 1, 1, estou na primeira linha e na primeira coluna, então menos 1 elevado a 1 mais 1, né, que é menos 1 ao quadrado, que é 2, vezes o determinante da matriz que eu obtenho ao eliminar a linha 1 e a coluna 1 da matriz inicial. Então, vezes o determinante de menos 90, 0, 0, 164, 0, menos 50, menos 5, 1, 30, conforme indicado aqui. Bom, aqui eu tenho menos 1 ao quadrado, que é 1, vezes 1 é 1, então tudo isso é 1. Então, agora eu preciso apenas calcular este determinante. Como eu vou fazer? Bom, note que eu posso fazer pela regra de Sarros, é claro, mas eu posso, por exemplo, aplicar novamente o teorema de Laplace. Veja, aqui eu tenho uma coluna onde apenas um termo é não nulo. Então, vamos aplicar o teorema de Laplace usando essa coluna aqui. Então, de acordo com o teorema de Laplace, esse determinante é 1 vezes o seu cofator. Então, nós temos 1 vezes menos 1 elevado. Esse é o elemento que está na linha 3, coluna 2. Então, elevado a 3 mais 2, vezes o determinante da matriz que resta ao eliminarmos a linha 3 e a coluna 2, ou seja, o determinante de menos 90, 0, 164, menos 50, conforme indicado aqui, certo? De acordo com o teorema de Laplace, né, nós deveríamos fazer mais 0 vezes o seu cofator, mais 0 vezes o seu cofator, que são termos nulos, então não interferem no cálculo do determinante. Aqui nós temos, então, menos 1 à quinta, que é menos 1, vezes 1, então, é menos 1, e temos que calcular esse determinante. Note, esse determinante aqui é menos 90 vezes menos 50, menos 0. Então, menos 90 vezes menos 50 é 4.500. Com esse menos 1 que está multiplicando aqui, nós temos menos 4.500. E assim, então, concluímos o cálculo deste determinante, ok? Para terminar esta aula, eu gostaria de fazer uma observação a respeito do determinante da soma. Então, nós vimos, né, pelo teorema de Binet, que o determinante do produto de matrizes é igual ao produto dos determinantes. Esta propriedade não vale para a soma de matrizes, ou seja,
De forma geral, o determinante de A mais B é diferente do determinante de A mais o determinante de B. E este é um erro bastante recorrente, então vocês devem sempre tomar cuidado. Vejamos um exemplo. Seja A matriz de ordem 2, menos 4, 0, 1, 2, e B a matriz 0, 1, 1, 1. Então, nós temos o seguinte, o determinante de A mais B é dado pelo determinante da matriz A mais o determinante da matriz B. O determinante da matriz A é menos 8, menos 0, que é menos 8. E o determinante da matriz B é 0 menos 1, que é menos 1. Então, veja, o determinante de A mais o determinante de B é menos 8 menos 1, que é menos 9. Vamos calcular agora o determinante de A mais B. Então, para isso, primeiramente, precisamos calcular a soma das matrizes A mais B e depois calcular o determinante. Então, o determinante de A mais B é o determinante da soma dessas matrizes. Então, primeiramente, calculamos essa soma. A soma é feita termo a termo, certo? Então, temos menos 4 mais 0, que é menos 4, 0 com 1, que é 1, 1 com 1, que é 2, e 2 com 1, que é 3. Então, essa é a matriz A mais B. Qual é o seu determinante? Bom, menos 12 menos 2, que é menos 14. Então, note, de fato, determinante de A mais B é menos 14, que é diferente do determinante de A mais determinante de B, que é menos 9. Então, este é um exemplo onde a diferença acontece. Com isso, nós terminamos a nossa aula, então, muito obrigada e até a próxima!